Lincoln, por que que eu tenho tanta dificuldade de me afastar de quem me fere? Não é? Então, você tem falado comigo aqui sobre a ideia de perdoar, mas às vezes eu percebo, por exemplo, eu me sinto culpado. Olha só que doido. Eu me sinto culpado em deixar aquela pessoa que me feriu. Porque às vezes eu acho que ele teve um motivo, ele não consegue se administrar, que ele não vai conseguir dar conta sozinho. Então, quando você começa a sentir culpa em fazer alguma coisa que você sabe que é importante para você, mas que você não consegue, você começa a pensar mais no bem do outro do que no seu, então isso significa dizer que existe algo em você que precisa ser tratado. Né? Então, pessoas que de alguma forma têm um vazio emocional muito grande por causa da falta do afeto, do toque, do cuidado na infância, elas tendem a desenvolver uma dependência emocional de outra pessoa. E às vezes essa dependência emocional, ela surge como sendo uma forma de compensação dessa dor que eu sinto de não ter sido cuidado, de não ter sido importante, porque de repente eu tive pais que não fizeram esse papel na minha vida. Então o que eu faço para me sentir importante e especial? Eu crio estratégias compensatórias. E essas estratégias compensatórias podem ser, por exemplo, cuidar de alguém, tomar conta da vida de outra pessoa. Faz sentido isso? E aí essa pessoa ela se sente importante, nobre, como se ela fosse aquele elemento que dá a liga pro lar. Sabe aquelas crianças que se tornam pais dos pais porque os pais são irresponsáveis? Os pais não dão conta, os pais discutiam entre eles e aí eles não conseguiam se resolver, o filho vinha e falava assim, ó, para de brigar vocês. E aí os pais acham tão bonitinho o filho cuidando deles, né? E aí o filho começa a desenvolver essa insegurança e essa necessidade, por exemplo, de ter controle daquela situação que ele entende que é caótica, que o sisteminha dele não dá conta de administrar. E aí ele entende que ele é responsável pelo lar, quando ele não tem ferramentas e não tem condições emocionais de cuidar disso. Não é curioso a gente pensar, por exemplo, que homens e mulheres que viveram relacionamentos, por exemplo, abusivos de pai e filho, às vezes teve um pai alcoólatra, teve uma mãe descontrolada, ou drogada, ou que comprava demais, outro viciado em jogo, outro em pornografia, outro em adultério. Essas pessoas, na realidade, às vezes criaram paradigmas para essa criança que pode, na realidade, gerar uma insegurança muito grande para ela. Mas, curiosamente, é muito comum de essas pessoas virem a se envolver com pessoas com esse mesmo padrão. Uma vez eu vi isso, um estudo demonstrando que era comum filhos e filhas de pessoas alcoólatras se relacionarem depois com maridos ou mulheres alcoólatras. Olha que louco isso. E uma das explicações que existe para isso é que essas pessoas elas desenvolvem uma espécie de sentimento de querer salvar o outro. É como se eu tivesse querendo recriar aquele ambiente disfuncional para poder vivenciar algo diferente. Então, meio que conquistar o amor disfuncional e corrigi-lo, entende? E aí ela pode desenvolver o que eles chamam de síndrome messiânica. O que é uma síndrome messiânica? São essas pessoas que vivem querendo salvar os outros. Você já viu gente assim? Tá sempre tomando conta da vida dos outros, cuidando de tudo, ela só não cuida dela mesma. E a Melody Betty, o Melody Betty, enfim, né? Ela escreveu um livro muito interessante chamado Codependência Nunca Mais. E o que é basicamente uma codependência? É quando eu tenho pessoas, eles perceberam que as famílias, eles perceberam isso no ambiente de pessoas viciadas, em alcoólicos, por exemplo. E eles perceberam que a família do alcoólico, ela tem basicamente os mesmos padrões que o alcoólico tem. Só que ela não cuida, ou eles não têm o vício químico que o alcoólico tem, mas eles têm os vícios e padrões emocionais que ele tem. Então, uma das coisas que se observa na codependência, o que é a codependência, então, basicamente? É quando eu tenho uma pessoa que está cuidando de outra que é dependente químico, que tem um vício, que pode ser
o álcool, pode ser o sexo, pode ser um problema que ela tem, o jogo, enfim, qualquer outra coisa. Tá? E essa pessoa ela meio que vive em função. É uma espécie de resgatador, sabe? Essa pessoa meio que assume o papel de dizer assim, cara, se eu não cuidar desse fulano, ele vai fazer uma besteira na vida. E aí o menino, o filho, ele vive lá arrumando problema com droga, com traficante e tal. E aí o que essa mãe desesperada, codependente, ela faz? Ela fica pagando a dívida com o traficante, ela vende coisa em casa, ela faz o que tiver que fazer para quê? Para esse menino não morrer, entende? E ela fica sendo a espécie do resgatador, o salvador. Mas aí a Melody, ela diz uma questão muito interessante nesse livro dela. Ela diz que essas pessoas, elas tendem a viver um ciclo que envolve salvamento, ressentimento e a vitimização. Olha que interessante, guarda isso. Salvamento ou salvação, enfim, envolve ressentimento e envolve vitimização. Por quê? Porque eu tento salvar essa pessoa, né? Eu sinto que ela sozinha ela não vai dar conta. Aí eu vou e salvo. E aí quando eu salvo, essa pessoa daqui a pouco ela recai. Ela volta a fazer as mesmas coisas. E aí eu começo a achar que ela foi ingrata, porque, cara, eu me expus, eu fui lá, paguei sua dívida, eu resolvi seu problema, eu te perdoei daquela traição. E aí eu me sinto chateado e ressentido, porque aquela pessoa não está dando o valor que eu fiz um esforço danado para te salvar, entende? E aí, daqui a pouco aquela pessoa recai e volta a fazer as mesmas coisas e eu me sinto vítima de novo. E aí quando eu me sinto vítima de novo, o que eu faço? Caraca, ela não vai conseguir dar conta sozinha. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso salvá-la. Aí eu vou lá e salvo de novo. E aí eu me torno salvador da pátria. E eu vivo tentando salvar pessoas que têm problemas, sabe? Como se a vida delas dependesse de mim. Se não for eu, não sei não o que vai ser dessa família. Você é assim? Entende? Então quando eu sou o salvador, eu tenho dificuldade de abrir mão. E por que eu tenho dificuldade de abrir mão desse relacionamento e me afastar? Porque eu sinto que é isso que me dá valor. Entende isso? Eu sinto que é isso que me dá a sensação de nobreza. E eu preciso ficar encontrando pessoas piores do que eu para eu poder salvar. E eu senti assim que a minha base de significância e de importância ela foi preenchida. E é por isso que eu tenho dificuldade, Nico. Sem essa pessoa eu perco o sentido. Entende isso? Então a minha pergunta para você é: você tem sido aquele que salva pessoas e vive salvando e olha pouco para você? Porque se você é essa pessoa, você precisa começar a ter um alinhamento novo. E eu ouvi uma metáfora, e eu quero utilizá-la para poder encerrar esse vídeo, que eu vi fez muito sentido. E ele disse assim, que o salva-vida, para ele salvar a vida de alguém, primeiro ele precisa salvar a própria. Porque se ele morrer, morrem os dois. Então ele precisa primeiro salvar a sua própria vida, para depois salvar de alguém. Então se você tiver que escolher colocar a máscara da pessoa, a máscara de oxigênio no avião, na pessoa do lado, primeiro coloque em você e depois no outro. Por quê? Porque você está em primeiro lugar. E é isso que Jesus quis dizer quando ele estabeleceu uma ordem de prioridade em relação ao amor. E ele disse assim, que amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amar ao próximo, ser esse que vai ajudar, que vai salvar, ele envolve primeiro me amar. Então, se amar ao próximo significa me desrespeitar, significa não me amar, significa me colocar em segundo plano, significa, na realidade, desprezar aquilo que eu sou, minha própria identidade, então não está valendo a pena. E eu creio que seja isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele escreveu aquele texto lindo de 1 Coríntios 13, quando ele fala do amor, que ele diz assim, de que me adianta queimar o meu próprio corpo se eu não tiver amor? De que adianta entregar todos os meus bens aos pobres se eu não tiver amor? Porque no fim das contas, essa pessoa, ela está se anulando e ela não está fazendo isso porque ela realmente está entregando. Ela está fazendo isso porque ela sente que ela não tem opção. Entende? E aí você não está sendo livre.
Você está sendo um escravo do valor que você dá à opinião do outro sobre você. Entende? E isso não é bom. Então, o vídeo de hoje é para te ajudar a te despertar. Você tem buscado salvar pessoas? Qual é a sua motivação em fazê-lo? Lincoln, meu Deus do céu, e se essa pessoa se perder, e se efetivamente então ela realmente não der conta sozinha? Ô querido, eu queria te dizer isso, ninguém é capaz de salvar alguém que não queira ser salvo. Entenda isso. E que todas as vezes que você está cuidando de você, você está sendo um exemplo e uma inspiração para essa pessoa. Porque não existe maneira melhor de ajudar alguém a prosperar e a crescer do que crescer na frente dela. Quando você mostra autocuidado, amor próprio, quando você zela por si mesmo, você vai estar ajudando essa pessoa a fazer isso. Eu estava lendo um dia desses um conselho do apóstolo Paulo ao seu discípulo, um filho na fé, que era Timóteo, e ele disse exatamente isso. Ele disse assim, se não me engano, 1 Timóteo capítulo 4, deve ser por volta do versículo 16, ele diz o seguinte, que persevere em cumprir tudo isso que eu estou te ensinando. Porque se você fizer assim, se você for consistente nisso, o que vai acontecer vai ser que você vai salvar a sua própria vida e você ainda vai salvar aqueles que te ouvem. Olha que massa isso. Então, quando você decide olhar para si mesmo, você não está sendo egoísta, que eu sei que é o que alguns sentem, como se eu estivesse abandonando os outros. Isso não é um abandono, isso é uma espécie de desligamento emocional que salva você e dá a oportunidade de o outro ser salvo. Então, não se sinta culpado ao fazer isso, sabe? Sinta-se bem. Por quê? Porque essa é a melhor maneira de você ajudar alguém a prosperar. Gostou dessa dica de hoje? Show de bola! Eu sou o Lincoln, eu sou o seu coach. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube, não deixa de curtir o vídeo, de assinar o canal, porque essa é a forma de você me mostrar que esse conteúdo está sendo relevante para você. Se você estiver vendo pelo Instagram, não deixa não de comentar aqui embaixo e de me dizer as suas percepções, que eu gosto sempre de ver e de interagir com você, tá bom? Beijo no seu coração, abraço de 40 segundos e até o próximo vídeo.